Hoje é terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, são 10 horas e 20 minutos. Este escriba tem, de certa forma, desculpas a pedir para gente indeterminada, porque ontem, frente ao vendaval e a chuva que inauguraram já a noite de domingo, ontem, segunda-feira, São Paulo realmente estava um caos. E o escriba se enganou porque estava a exigir que os funcionários desse escritório de advocacia criminal estivessem aqui cedinho. Esqueceu-se de que mora este escriba numa zona granfina desta metrópole, mora em Higienópolis, e de lá até o escritório, que é no Alto dos Pinheiros, o caminho foi muito fácil, foi tranquilo. Então, este escrevinhador entendeu que havia exagero, não havia não, e a realidade pegou na contramão, sim, os pobres, aqueles que moram na periferia e que precisavam, num certo sentido, transpor um caminho muito difícil para a chegada ao local onde muitos dos funcionários trabalham. Então este escriba pede perdão porque entendeu mal o sofrimento dos outros que não faziam parte daquele setor da população da metrópole que tem melhores condições de moradia e podem, de certa maneira, transitar por território ascético. Fica aqui o reparo e a esperança de que esse transtorno terrível não se repita. É esperar para que não aconteça mais. A seguir, o escriba vai fazer um breve exame da Folha de hoje, e principalmente com relevo para a página C6, que traz uma foto de Vladimir Herzog, encimada ou destacada por um subtítulo: Retrato do jornalista Vladimir Herzog, cuja morte nas dependências do DOI-CODE será tema de um dos episódios de Investigadores da História. Uma foto de Vladimir Herzog. Isso traz à memória deste escrevinhador aquele período negro da história do Brasil. Este advogado criminal ocupava na Ordem dos Advogados em São Paulo uma posição de algum destaque, porque fora um daqueles criadores do Jornal do Advogado,
Hoje, Jornal da Advocacia, para abranger as mulheres que temos inscritas na corporação. Bem ou mal, o nome deste jornal mensal mudou, é Jornal da Advocacia. Naquele tempo, naquela época, era Jornal do Advogado, sim, e foi criado sob Cid Vieira de Souza. A comissão primeiro instituidora do Jornal do Advogado era constituída por este escriba, por Iberê Bandeira de Melo e por Ricardo Antunes Andreucci. Hoje, muito vivo e experiente ainda, mas descansando em casa, desperta de vez em quando e diz a que veio quando precisa orientar um doutorando qualquer da USP, sempre com muita discrição e muita sabedoria, na idade que já toma conta dele. Ricardo deve ter uma idade que se equilibra com aquela deste escrevinhador. Passou dos 80 com certeza. Ricardo Andreucci, Paulo Sérgio Leite Fernandes e Iberê Bandeira de Melo. Nós criamos o Jornal do Advogado, sim, e as edições eram dobradas numa parafernália mecânica inventada com o auxílio de um motor de máquina de costura. Era dobrado em 4. Este escriba deve ter ainda o primeiro exemplar daquele jornal e, com segurança, tem nos seus arquivos implacáveis. E vem agora a explicação de se ter começado a crônica de hoje com o Jornal do Advogado. Era dobrado em 4, sim, e o escriba tem por aí uma edição que seria e foi famosa, que trazia o título Brasil antes e depois de Herzog, porque aquela edição do Jornal do Advogado descrevia ou falava, na medida do possível, sobre o assassinato de Vladimir Herzog nos porões do DOI-CODE. Aqueles exemplares do Jornal do Advogado tiveram uma vida muito curiosa, porque foram impressos, empacotados para a distribuição e descobertos pela repressão militar que havia ao tempo. E nós empacotamos aquilo tudo no Salão Nobre da antiga sede da Ordem dos Advogados, ali ao lado da Catedral. Ficamos a discutir sobre como faríamos para
entregar aqueles exemplares no meio daquela refrega toda e no meio da vigilância dos militares e da polícia política. Acabamos por dividir a edição em algumas partes. Um pedaço foi levado para Campinas, o outro foi entregue de mão a mão ou de mão em mão na própria metrópole, e uma terceira parte foi posta em automóveis e desceu para ser distribuída em Santos. E foi apreendida no meio da viagem. Sobraram uns poucos. Desses poucos, um deve estar nos arquivos deste criminalista, constando que o depósito correspondente à facção política daquele tempo está muito bem guardado com este antigo escriba do direito penal. Brasil antes e depois de Herzog era o título da página de rosto. O remanescente que não pôde ser entregue, precisamos tirar aquela primeira página e refazê-la com um noticiário mais ameno, para que não perdêssemos aquele esforço todo. Este escrevinhador se lembrou disto quando viu esta foto da Folha de São Paulo. Retrato do jornalista Vladimir Herzog. Está uma foto dele aqui, retirada, com certeza, também do depósito historiógrafo que a Folha tem nos seus arquivos. E, com certeza, o escriba também tem por aí guardado um rolo do chamado negativo profissional de fotografias de Vladimir Herzog já defunto e pendurado na parede, parecendo, assemelhando-se ao autocídio, ao suicídio, com uma cinta qualquer. Evidentemente um episódio macabro, mas faustoso. Na ficção, o escriba tem isto sim, um rolo de negativo branco, uma espécie de papelão luzidio. Deve estar por aí, assentado nos gaveteiros que o escriba guarda do passado. Aquilo foi mandado para este antigo escrevinhador por um dos fotógrafos que fazia a cobertura daquele acidente de percurso da repressão, que só um técnico
do serviço médico legal. O nome dele fica nas calendas, fica por aí no anonimato, mas a verdade é que ele nos remeteu tal contraprova. Talvez o escriba ache esse corpus delicti, se quando se dispuser a procurá-lo. E foi realmente um título de jornal bem acostado às circunstâncias, porque o Brasil começou a mudar com certeza após o assassinato de Vladimir Herzog. Essa lembrança vem ao cronista nesta terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, na página ou a página C6. O cronista vai tomar a liberdade ou vai atrever-se de mandar fotografar esta foto, colocando-a em homenagem àquele que foi provavelmente uma das maiores razões para que nós realmente começássemos a mudar a história do Brasil. Vladimir Herzog. Diz o título dessa reportagem da Folha que vai haver uma série de TV evitando o termo ditadura ao falar de crimes cometidos por militares, onde substituir o título por qualquer coisa ligada a regime militar. Não se sabe exatamente o que é isso, regime militar, porque se e quando o regime militar for aquilo, estaríamos perigosamente caminhando para isto com a militarização do governo na presidência de Jair Bolsonaro. Mas isso fica para outro momento, em que realmente se estiver disputando se o Brasil era ao tempo ou não era a ditadura que levou para a pior dezenas de presos torturados no doicote e em setores outros da militarização do nosso país. Não vale muito a pena fazer uma série de TV evitando o termo ditadura, quando, na verdade, nós estávamos sob uma ditadura e estivemos até pouco tempo dirigido ao passado, melhor dizer-se desta forma. De qualquer maneira, a reportagem da série de TV é sobre a ditadura, mesmo dizendo que a ditadura era um regime militar. Fica assim, não se vai penetrar mais nas profundezas daquelas nuvens tenebrosas, e vale a lembrança nesta crônica que é seca, procurando o escriba não se emocionar com a recordação daquilo que passou. Vladimir Herzog é, sim, um marco divisor de águas entre o Brasil da ditadura e o Brasil caminhando para a possível democratização que nós temos. O resto é resto. Vamos ao trabalho e la nave va.